Abacuque, vamos ver Abacuque 3. Vamos ler aqui do versículo 17. Eu vou lendo aqui para tomar. Vocês já acharam Abacuque? Abacuque, para quem não sabe, era levita. Levita, sacerdote da casa do Senhor. Olha o que a Bíblia diz. Mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas na videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exaltarei o Senhor, e me alegrarei, o Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força, Ele faz os meus pés como uns de servos, fazei-me andar em lugares altos. Lugares altos. Lugares altos. Podem sentar. Eu queria falar sobre um tema hoje, oportuno. Esse tema aqui, ó. Ainda há esperança para a nossa casa. Ainda há esperança para a nossa casa. Ainda há esperança para o nosso lar. Eu estava lendo sobre Abacuque. Quando você vai ler o livro de Abacuque, Abacuque ele foi um grande intercessor da sua época. Porque Abacuque, quando ele andava nas ruas de Jerusalém, ele subia para ir para o templo, prestar adoração a Deus e cuidar as coisas do Senhor, ele começou a observar a população. E ele começou a observar que as pessoas estavam perdidas. Não havia temor do Senhor em Judá. Cada um cuidava das suas coisas, da sua casa. E a idolatria estava muito forte no coração dos judeus da época. Muito forte. E Abacuque, ele não entendia como um povo que era conhecedor da palavra estava desviado, não estava mais sensível em ouvir a palavra, e não tinha mais prazer de buscar Deus. E você vai saber por quê. E quando ele estava subindo, ele via as pessoas ouvindo as suas músicas mundanas, e falando coisas mundanas, e praticando coisas que não agradavam a Deus. E Abacuque, ele passou um período de oração. Aqui em Abacuque, capítulo 1, versículo 2, ele diz assim: até quando, Senhor, clamarei por socorro, e sem que tu ouça? Até quando gritarei a ti violência, e sem que traga a salvação? Porque Abacuque já tinha um período que ele estava intercedendo, estava orando, pedindo a Deus, mas não havia resposta. Deus estava em silêncio. Amém? Muitas vezes nós estamos intercedendo para alguém na nossa família, está intercedendo para a nossa família, parentes, amigos, familiares, e cada vez que a gente está orando, parece que o negócio está ficando pior. Mas quando mais você intercede, a pessoa que você está intercedendo, ela se choca mais ainda, e adurece do coração. Há uma soberba tão grande de pessoas, que ela tem uma confiança que ela vai morar no céu, ela tem uma confiança que ela tem em Deus, e ela fala, e quando você vai pregar Jesus, ela se sente ofendida. Por quê? Ela se sente ofendida porque ela acha que a posição que ela está, a religião que ela vai, sabe, de vez em quando, hoje domingo, ela acha que essa religião vai salvar ela. Ela acha que ser uma pessoa boa, não beber, não usar droga, ser fiel à esposa, ser fiel aos seus filhos, à sua casa, essas pessoas acham que isso é suficiente para ela ser salva. Essa é a posição de alguns que vem na igreja, ouve a palavra, ele é dizimista, ofertante, ele acha que é só isso. Ele vem, pratica e vai para casa e vive a vida dele.
E quando você vai ler a palavra, e não é assim. A palavra, ela exige de nós santidade. E quanto mais você vai lendo a palavra, e quanto mais você vai se envolvendo com a palavra, ela exige mais de você. Ela exige mais de mim. É igual o filho exige do pai. Você está cansado, filho, quer jogar bola. Pega a bolinha, você chega cansadinho da empresa, ele pega a bolinha e vem, pai, vamos jogar uma bolinha? E você não vê a hora de chegar naquele sofá, se lançar em cima do sofá. Hã? E tá lá o filho com a bolinha, o filho. Ó, pai, bolinha, pai, vamos lá. Vamos, pai, ó. Bolinha, pai, vamos lá, pai. Tem uns que não vão, tem outros que vão. Vai na marra e fica aquela mal vontade. E o filho todo animado, pai está jogando comigo. E ele lá aquela mal vontade, cansado, só olhou para o sofá. Porque cada vez mais esse mundo está ficando terrível. Cada vez mais pessoas que não buscam a Deus ficam igual ao mundo. Se nós não buscarmos, nós vamos ficar igual a esse mundo, ignorante, estúpido, briga no tranco, xinca, quer resolver. Só o Jesus. Assim estava essa nação. Se você não tem costume, traz em casa uma caneta, um papel para você anotar, em casa você medita. Vou falar aqui de pessoas que você acha que você nunca ouviu falar. Mas tem essa pessoa na Bíblia, pastor. É porque você não lê. Um dia eu fui falar de Ageu para uma moça, mas me existe tal de Ageu? Por isso você tem que meditar na palavra. Porque quando eu medito, eu tenho vida. Quando eu medito, a Bíblia diz que águas vivas correrão no meu ventre. O que me dá força para eu vencer, para eu romper, eu ler a palavra. É o que me dá força, é o que me dá força para respirar, para amanhã eu levantar e vencer o gigante, que todo dia esse gigante, ele se põe sobre a minha vida. E ele fala, você não vai conseguir. Então Abacuque está nessa situação, orava. A Bíblia não diz quanto tempo ele orou, se foi 1 ano, 10 anos. A Bíblia diz que ele intercedeu até Deus responder. Porque ele não estava aceitando a situação que o povo, irmão, não era nem família dele. Eram amigos, pessoas. Mas ele começou a interceder para aquelas pessoas. Ele começou a pregar para aquelas pessoas. Porque sempre assim, nós somos egoístas. Nós só pensamos no nosso umbigo. Se eu estou bem, tá? Se eu também, os outros que sofram. Conheço uma pessoa que é casado com outra pessoa, óbvio. E essa família estava passando um problema muito sério. E ele teve a oportunidade de ajudar essa família. Sabe o que ele falou? E era a família dele. Ele falou assim, olha, a nossa família é aqui. Ele que se resolva. Olha o absurdo. E ele poderia interferir. Ele podia ajudar, amados. A Bíblia diz em Tiago 4,17: se eu posso fazer o bem e eu não faço, eu estou pecando. Ele poderia ajudar, mas ele não quis ajudar. Ele fez assim, ó, que se vira. Na minha família, é igual, eu não entendo, aqui, né, Centro-Oeste está aqui, parente é irmão, né? Primo já é desconhecido. Lá no Nordeste não, lá primo, pega e bate num primo para você ver uma coisa. Dessa arranca tudo com facão. Aqui família é só irmão. Mexe lá, oxente. Mexe. Eu achei esquisito um dia, eu estou falando com minha família e a secretária da empresa. Ai, que parente. Que parente? Parente é teu irmão, rapaz. Falando para mim, você é louca. Parente é irmão? Olha essa ideia.
Olha a situação que nós estamos. A Bíblia diz para o amor aumentar tanto, o amor de muitos esfriaria. E a gente está nem aí. A gente acha que o evangelho é só vir aqui sentar, ouvir a palavra e ir para casa. Tem tanta coisa por fazer, pessoal. Tanta coisa. Você vai ver qual a importância sua aonde você está trabalhando. A importância sua na rua aonde você mora. A importância sua no bairro aonde você mora. A importância. Deus colocou você nessa rua para ser um intercessor. Hoje eu entendo porque eu estou morando no Guanabara. Estou morando na rua Oswaldo Aranha. Estou morando em frente às Meninas Alegre do bairro. Hoje eu sei. Deus falou para mim. Porque Ele me colocou ali. Ali eu tenho pregado o evangelho, tá? Para um abençoado lá, que cuida dos negócios lá. Cuidando, prego para ele, fala para ele. Ele me dá a oportunidade, falo de Jesus para ele. E ele fala, pastor, não sou digno. Não posso ir lá. Por que você não pode? Olha a minha situação, pastor. Eu falei, não, vamos lá, pai. Tem outro na esquina, que cuida lá do ferro velho. Prego para aquele homem. Ele falou, pastor, eu não vou. Não quero saber de igreja, não vou não, pastor. Um dia eu vou. Mas o senhor não está ofendido não. Eu falei, lógico que não. Eu não misturo as coisas. Eu não misturo. Eu estou falando para você de Jesus. E que o Senhor Jesus, Ele pode ajudar o Senhor. Se você não quer, você não está rejeitando a mim. Você está rejeitando a Jesus. Não é a mim. A palavra não é minha? Então Abacuque, ele está nessa situação aqui. Mas para você entender porque essa nação chegou a esse caos, você vai ler em Crônicas, segunda Crônica, ele vai falar sobre os reis. Vai falar sobre Roboão, vai falar sobre o rei Asa. E eu quero falar hoje sobre Josias. Josias foi o 15º rei de Judá. Mas vou falar de Josias, eu vou falar sobre o tataravô de Josias, sobre o rei Ezequias. Quando você lê em 2 Crônica, capítulo 32, a Bíblia diz ali que fala sobre Ezequias. O rei Ezequias era um homem temente ao Senhor, é um homem que andava no caminho do Senhor. A Bíblia diz que Sanaqueribe subiu para destruir, para saquear, sabe, Jerusalém. Mas pela busca e pela fidelidade desse rei, Deus entregou na mão do rei essa nação dos assírios. Era 185 mil soldados contra um país pequeno que não tinha nem como se defender. Só que Deus levantou o profeta para falar com o rei. Aqui no livro de 2 Crônica, capítulo 32, versículo 7, Deus, ele foi taxativo, está aqui, 7, seja forte e corajoso, não tenha medo, nem desanime por causa do rei da Síria, e do seu enorme exército, pois convosco está um poder maior do que estar com ele, o poder maior estar com ele. Deus falou assim, olha, eu estou com você, não temas. Eu estou com você. Ao versículo 8. Com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar, para travar as nossas batalhas. É Deus que trava as nossas batalhas, é Deus que vence por nós. Amém? Travar nossas batalhas. E o povo ganhou confiança com o que disse Ezequias, o rei de Judá. E o texto diz que mandaram uma carta, ele mandou uma carta para o rei.
E nessa carta dizia assim: ó rei Ezequias, qual o Deus que vai fazer você escapar das minhas mãos? Porque eu e meu pai destruímos todos os deuses, mas os deuses que ele destruiu das outras nações, era Deus feito por mão de homem. Deus que tinha olhos e não falava, tinha ouvido e não ouvia, tinha mão e não agia. Amados, Deus mandou só um anjo no arraial dos assírios. Um anjo só. Quantos anjos? Um anjo. E um anjo só matou 185 mil soldados. Só deixou Sanaqueribe vivo. Para envergonhar. Para ele não desafiou ao rei. Ele desafiou a Deus. Aqui é a diferença. Você tem que entender o Deus que você entregou a sua vida. O Deus que você entregou a tua vida, amado. Ele voltou sozinho. E quando você lê, quando ele chegou na cidade, a Bíblia diz que seus próprios filhos mataram ele. Porque ele perdeu a guerra. Mas, quando você vai ler no texto aqui, em 2 Crônica, capítulo 32, 24, a Bíblia diz que o rei ficou orgulhoso. Aqui está o problema. É o nosso problema. Porque quando nós chegamos a Cristo, chegamos derrotados, destruídos muitas vezes. Destruído moralmente, destruído financeiramente, lá destruído, família destruída, tudo danado. Aí quando nós chegamos na presença do Senhor, o que Deus faz? Ele restaura nosso casamento, Ele restaura a nossa empresa. Deus deixa tudo legal, tudo bonitinho. Entendeu? Aí o ser humano esquece aonde ele caiu, ele esquece aonde ele veio, ele esquece que ele não é nada, ele esquece se em Deus ele não vai chegar a lugar algum. Ele esquece tudo isso, por quê? Porque o tempo mau passou, o tempo de escassez passou, o tempo da prova passou, agora ele está colhendo o que ele plantou. É óbvio, se você plantou, você vai colher. E quando você lê do 24 aqui, a Bíblia diz que ele ficou rico. A nação ficou rica, poderosa, muito dinheiro. Aí levantou o narizão a Jeová. Ah, é? Deus colocou ele numa cama. E a doença era para a morte. Aí, na hora que ele caiu na cama, e a doença para a morte, ele se virou para a parede, aí ele foi orar. Aí abaixou a bola, se humilhou, Deus lembra... Como eu servi o Senhor com sinceridade. Lembra, Deus, que eu larguei tudo para te servir, tal. Aí Deus deu mais 15 anos para ele. Mais 15 anos. Mas o problema estava aqui. Quando você vai ler o texto, o contexto aqui, de 24 e diante, você vai ver que os babilônicos, ele convidou os babilônicos, Deus permitiu. Você pode ler depois aqui. Ele permitiu que os babilônicos fossem lá em Judá. E ele, Jaqueline, olha, o cara está tão cego que ele abriu a sala do tesouro para os babilônicos. E mostrou o ouro, e mostrou a prata, e mostrou os vasos de ouro, e mostrou tudo. Deus permitiu. Deus permitiu. É isso que Deus faz com o orgulhoso. Ele acha que é Ele que faz. Ele acha que é Ele que move. Ele acha que se não for Ele o negócio não anda. É em casa, é no trabalho, é no bairro. Ele está achando que é Ele que faz. Ô, tadinho. Entendendo? Ele acha que se Ele não tiver, nada acontece. Aí Deus permitiu que os inimigos fossem lá. Viu? Depois você vai ver, depois de algum tempo. A Bíblia diz que o rei Ezequias morre e vem um rei chamado Manassés. Está em 2 Reis, capítulo 33. Manassés foi um rei horrível. Manassés tinha 17 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 51 anos, ô Jaqueline. Aquilo que o seu pai lutou para destruir a idolatria, ele trouxe a idolatria de volta, tudo para o reinado dele. Trouxe Astarote, Baal,
Azera, e todo o povo começou a adorar esses deuses novamente. Por quê? Porque o líder permitiu que os demônios invadissem a cidade. Você é a autoridade da tua casa. Você é um homem daquela casa. E você não é um homem para ser um homem estúpido, ignorante. Ó mulher, traz a minha sandália. Ó mulher, vai no banheiro, pega a minha toalha. Ó mulher, ó mulher, ó mulher. Hã? Tadinho dessa mulher que está com você aí. Ela é uma heroína. Hã? Como que você trata a sua esposa? Hein? Você lembra quando você namorava com ela? Como você tratava ela? Hã? Chegava cedo, cheirosinho. Amorzinho, amorzinho. A porta do carro, você ali abria a portinha do carro. Chegava lá, ia comer o seu lanche, sei lá, seu restaurante, puxava a cadeirinha para ela. Senta aí, meu mocinho. Era bombom, prestígio, florzinha. Te amo, te amo, te amo, te amo. Mandava cartinha de amor. E bombardeio. Agora casou, virou satangôs. Interessante, você quer que ela te trate como? Você sabia que a mulher endurece por causa do homem? Sabe que a mulher fica ignorante por causa do homem? Eu sei o que eu estou falando. A mulher é o que o homem é. Se você quer carinho da sua esposa, dê carinho. Se você quer voltar aquele romance, aquela coisa que vocês tinham antes, faça de novo, meu filho, a mulher é sua. Assistir um filme que a menina perde a memória e ele todo dia ele tem que conquistar ela. Ele está filmando, tem que passar para esses homens aqui. Todo dia ele vai, todos os dias ele tem que conquistar ela, para que ela perda a memória. Olha que negócio, já pensou? Já pensou, varão? Você todo dia está lá, meu amor, todo dia ela vai embora. Você é o cara daquela casa. Você é o homem daquela casa. Se move. Você não está empregada. Já pensou? Tem uns que tratam a mulher como empregada. Você sabe o que a empregada faz? Você sabe quanto a empregada ganha para passar roupa? Vamos computar aqui. 100 por dia. Tá, ela vai passar duas vezes na semana. Vai lá, 200. 200. Já colocou aí 200 no bolso? 200. Tá. Você sabe quanto que custa uma cozinheira? Quanto que ganha uma cozinheira boa? R$2.000. Vamos lá, 2.200. Vamos lá. Você sabe quanto que é para lavar roupa? Vamos pôr mais 100 aí. Dependendo, vai. R$2.400. Tec. Passar, cozinhar e lavar. Você sabe quanto que é uma babá? Para cuidar dos seus filhos? Uma babazinha? Vamos pôr aí, 1.500. Vai dar 3.900. Olha só. Olha, aleluia. Dai glória, homens. Ninguém está dando glória aos homens, não? Dai glória aí, homem. 3.900 no bolso. E depois suportar eu e você. Limpar a casa. Aí é a faxineira. A faxineira já que está uns 100. Então vai dar uns... Jaqueline vai dar 4.300, hein? 4.300 era para sair no nosso bolso. 4.300. Já pensou? Isso, tadinha, ela faz tudo isso, chega em casa, ainda tem que agradar você. Né? Tem mulher que vai lá, coloca a toalha lá, coloca
sandalinha da comidinha no prato. É? O homem quer ser tratado como rei. Vem cá. Se você é rei, ela é o quê? Hã? E como que uma rainha era tratada? Como que era uma rainha que era tratada? O problema é que a gente traz os problemas do trabalho para o lar. Ou os problemas seculares para o lar. E sempre quer descontar na corda mais fraca. Eu falei para um jovem hoje, falei assim, filho, a sua casa é seu paraíso. A tua casa é a rosa de Saron, a rosa mais linda do mundo. Chega em casa, você tem que curtir, velho. Hã? Curtir o aroma do perfume. Sentir o aroma do perfume. Chega lá, fala assim, você está linda, meu amor. A mulher mais linda que existe. Vem cá, meu mozão. E você eu não vivo. Mulher gosta de ser agradada, não é verdade? Fica lá nela. Aleluia. Você não consegue levar ela para o restaurante, leva lá para um lugar que tem 5 estrelas, a praça da sua casa, 5 estrelas. Sai com ela para a praça, vai passear com ela. Porque muitas vezes você quer dar presente, ela está com raiva lá, você resolve, vai lá, na Arezzo. Aí compra uma sandália lá de 500, 700 pau, achando que vai resolver. Ela não quer isso não, bobão. Ela não quer isso não, você vai lá, passa o cartão uns 10 vezes na sandália, e não sabe nem entregar a sandália. Chega lá e aí... O orgulho do homem, né? Desculpa aí. Desculpa o quê, rapaz? Aleluia. Você tem que conquistar ela todo dia, mamãe. Todo dia. Leva o cafezinho na cama para ela. Ei, Jesus, estou apanhando aqui. Leva o cafezinho. Oh, meu amor, minha princesa. Hoje, né, a pastora estava lá cansadinha. Já era umas 10 e pouco. Dorme, mulher, pode dormir, eu cuido aqui. Fui lá, acordei 6 horas da manhã. Fiz naná para a Sofia, tuco da Sofia. Sofia já dormiu. Aí voltei para a cama, aí acordo de novo. Tá? Tem que levantar o Gustavo. Quero um leitinho, pai. Então faz leite. E deixei ela descansando, né? Já ganhou um ponto com a mulher hoje. Pode, gente. Já ganhou um ponto. Amada, melhor adiantar do que atrasar. Aí você fica aí com esse machista aí. Tem que fazer assim, tem que fazer. A fila anda, meu filho. Cuida dela. Manassés deixou tudo entrar. Entrando os demônios, trouxe desgraça para a nação. A Deus permitiu que o rei Neco, Faraó, levou Manassés para a prisão. Ficou preso. E quando você lê o texto lá em 2 Crônica 33, versículo 12, que ele lá do calabouço ele clamou. Lá do calabouço ele se humilhou. E a Bíblia diz que Deus ouviu o seu clamor, porque Deus ele dá graça humilde. Quando você reconhece que você está errado e você vai a Deus, Deus te dá graça. O problema é você endurecer o coração. Pessoas endurecem, pessoas não querem saber. É onde que sofre, é onde vem as consequências, é onde vem os problemas, porque eu endureço. Não endurece seu coração, meu querido. Ele se humilhou e Deus restaurou ele no reinado. E ele começou a corrigir aquilo que ele fez de errado. Ele corrigiu. Nós temos que corrigir a nossa vida todos os dias. Nós temos que se policiar. Porque nós somos muito difíceis. Nós somos impossíveis muitas vezes. Tomamos decisões que não é certas. Agimos com as nossas emoções, agimos da forma que eu acho. Eu e você que somos cristãos, nós temos que agir da forma que eu acho. Eu tenho que agir da forma que a Bíblia diz que eu devo agir. Como que eu devo agir?
Sabe por quê, amado? Se eu não fizer isso, eu vou viver doente. Eu vou viver com raiva. Eu fico atrás de revanche, sempre dá o troco, ele vai ver, ela vai ver. E não é isso que Deus quer de você. Deus quer que você perdoe, que você libere perdão. Oh, Jesus fala, aleluia. Para quê? Eu fazendo isso, juntará sobre a minha cabeça brasas vivas. Alguns aqui não estão entendendo, nós estamos vivendo aqui um momento, tem 7 meses, que nós estamos aqui na luta. E tem dias que eu estou cansado, eu e a pastor cansado. Mas nós estamos arrumando aqui. Porque nunca é tarde para começar. Nunca é tarde para eu reconhecer que eu estou errado. E falar que estou errado. E começar de novo. Eu não tenho medo de começar. Nós estamos aqui na igreja começando tudo de novo. Aqui não tem nem mais líder. O líder aqui é eu e a pastora. Porque nós estamos começando tudo de novo. Aqui não tinha RI. Hoje nós estamos fazendo um RI da igreja. Nós estamos fazendo. E você vai ver, o negócio vai ficar lindo, bacana. Por quê? Porque tem que organizar. Uma empresa que não é organizada não cresce. Família que não é organizada vive sofrendo as consequências. E nós vamos arrumar aqui em nome de Jesus. Aqui a gente ganha muita alma. As pessoas vêm, ouvem a palavra e se convertem. Mas nós devemos arrumar, e nós estamos arrumando aqui. Arrumamos para a honra e para a glória de Deus. E quando você vai ler agora, tá? A Bíblia diz aqui, que quando Manassés morre, o seu filho Amon, ele começa a reinar, com 24 anos. Amon, 2 Crônicas 33, 21 ao 25. Ele começa a reinar, ele só reina 2 anos. Sabe por quê? Ele fez igual o seu pai, trouxe a idolatria de novo. O povo gosta de idolatria, hein? Fica adorando um negócio que não resolve nada. Eu ganhei uma japonesa. Ela adorava o Buda. A filha dela me chamou, pastor, eu não aguento. O que foi que aconteceu? Toda vez, pastor, que eu chego no apartamento, eu abro a porta, aquele Buda sorri para mim. Ela chegava, abria a porta, porque a estante dela era assim, ela abria o Buda. Sorria para ela. E ela falou assim, pastor, eu não aguento. Dá um jeito, vai lá. Eu falei, vou agora. Acabou a tarde da mesa, fui com o Irandi. Ira. Fomos lá. Chegamos, estava lá o Buda, todo imponente. Fofinho, né? E tinha lá o congá lá. Todo dia ela colocava o aperitivo e adorava os mortos. O marido que morreu. Mas eu estou pregando na igreja. Deus me revelou aquela vida inteira. Ela chegou da guerra e Deus foi falando. E a véia aceitou Jesus. A velhinha levantou a mão. Falei, agora. Eu falei assim, vamos lá agora. Você autoriza, pastor? Pegamos o Buda, metemos dentro do saco, pegamos o altar dentro do saco. Chegamos lá em casa, eu e Ira, vamos arrebentar agora, vamos arrebentar. Menino, arrebentamos, quebramos tudo, metemos fogo de madrugada. Pensa na luta, os demônios tudo lá na porta. Aquele dia foi, sai daqui, sai, pensa na luta, sai daqui, sai. Porque tudo é princípio. Ele trouxe essas coisas. E sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que lá no palácio se ajuntou os homens e mataram ele. Ele reinou só 2 anos, o pai de Josias. Aí os homens foram lá, mataram os homens que mataram o rei e colocaram Josias para reinar. Josias tinha 1 ano de idade. Josias tinha 8 anos quando começou a reinar. 8 anos. Está aqui no livro de 2 Crônicas 34. E esse homem aqui, nós deveríamos ser espelho desse homem aqui. Ele tinha 8 anos. E na hora que ele pega o rei Luiz Salcão da Silva,
O reino estava persuadido de idolatria. De idolatria. Obrigado, Cris. De idolatria. Ele pegou o reinado destruído, porque o seu pai que morreu, introduziu de novo, e o povo abraçou. Por isso que você é o líder. O seu filho vai imitar você. Se você ora, o seu filho vai orar. Se você lê, ele vai vendo você lendo. Depende de você. O seu filho vai ser o que você é dentro de casa. A sua filha vai ser o que você é. Vou repetir. A sua filha é o que você é. E o seu filho é o que você é. Não que se você estiver nervosinho, você está vendo você no seu filho. Oh, glória. Dá uma glória aí. Aleluia. Ai, Gustavo Henrique. Foi Jesus, por quê? Eu falo, Jesus, por quê? Você fala assim, você sabe que Deus respondeu para mim, você tem que melhorar. Você tem que melhorar. Foi isso que eu ouvi de Deus, você tem que melhorar. Se você quer ver o seu filho na presença de Deus, se esforce em Deus. Se você ama o seu filho, se esforce em Deus. Se você ama a sua filha, não seja negligente. Ore para a tua filha, vem interceder por ela. Se eu fosse você, eu estaria aqui na segunda-feira na intercessão. Eu estaria aqui na terça-feira às 10 horas orando por a sua família. Porque esse mundo é mau, entendeu? O diabo está aí para matar, roubar e destruir. E nós, sabe o que eu observo aqui? Pessoas desarmadas, pessoas não preparadas, pessoas, amado, com o portão aberto para o diabo entrar e bagunçar e destruir o que Deus sempre instruiu você para você fazer. Porque se nós estamos perdendo, é porque eu e você estão em falta com Deus. Sabe qual é o nosso problema, já que ele não nasce? Nós estamos em falta com Deus. Nós não oramos da forma que tem que orar. Nós não jejuamos da forma que temos que jejuar. Nós não buscamos a Deus. É melhor ir atrás da Aparecida. É melhor atrás do Joãozinho da esquina. É melhor atrás da profeta. A profeta ali resolve. Aí eu vou lá, eu dou minha cabeça para uma pessoa que eu não conheço. Aí, sabe para que? Para ouvir esse que eu te digo. Porque a palavra não é suficiente. Porque quando a palavra confronta, não, esse pastor tá falando demais. Não é tudo isso não. Olhe, você tem que meditar aqui no livro de 2 Crônicas 34, o que esse jovem fez. Partiu dele. Foi dele de ninguém. Então a convenção depende de você. A sua mudança depende de você, não da sua mulher, nem do teu filho. Depende de você. Se você quiser mudar, a tua história muda. O seu ambiente muda. As coisas vão mudar a partir do momento que você mudar. Porque eu quero que o fulano mude, mas eu não mudo. Eu sou certo. É por isso que o negócio está pegando. Eu vou falar, e vai pegar, e vai estreitar. Porque o diabo não brinca de diabo. A vontade do diabo é matar você. É destruir você. É levar você a ser um mendigo, ser um cachaceiro, ser um traficante. É levar você lá para baixo. É isso que quer fazer. Mas Deus me deu as ferramentas. Deus me deu as ferramentas. Não partiu de Josias em buscar. E quando ele buscou, as coisas mudaram. Com 8 anos ele foi ser rei. Com 8. Com 17, ele começou a reforma. A reforma do templo. Ele deu uma ordem que era para destruir todos os deuses. Olha aqui para mim. Todos os deuses era para destruir. Ele mandou cartas. E saiu de um lado para o outro. Fazendo o que o rei mandou. Só Jaqueline, ele tinha perdido a lei. Perderam a lei.
estava tão terrível que eles não liam mais a Bíblia. Não lia mais a Bíblia. Não lia mais a Bíblia. E quando ele começou a fazer, o rei começou a pagar os trabalhadores. Nem dando dinheiro, o povo se animava. Estava trabalhando, tinha um pagamento, mas mesmo assim, o povo não estava feliz. Alguns felizes e outros não. Aí, quando eles começaram a mexer, quebra aqui, quebra de lá, no versículo 14, de 2 Crônica 34, 14, a Bíblia diz que acharam o livro da lei. Acharam e levaram o livro para o rei. Na hora que eles pegaram o livro, e que o sacerdote Zafã começou a ler para o rei, a Bíblia diz que quando o rei ouviu, ele rasgou as suas vestes. Rasgou. Que era um símbolo de humilhação, de vergonha. Ele falou assim: olha, nós vamos voltar ao Senhor, senão todos nós vamos morrer. A ira do Senhor vai vir contra nós, porque nós estamos errados, nós estamos pecando. E a primeira atitude do rei foi voltar à Páscoa. Você sabe o que significa Páscoa? Libertação. Libertação do Egito. Ali simbolizava a libertação do pecado. E eles comeram o cordeiro pascual. Leia aí para você ver. O cordeiro ali era o símbolo de Cristo. E eles voltaram a adorar o Senhor, voltaram a fazer a Páscoa, voltaram a celebrar o nome do Senhor. Sabe o que aconteceu? Deus trouxe um avivamento. Deus trouxe um avivamento, porque eles voltaram a adorar ao Senhor. Eles voltaram a dizer que só Deus era Deus. Eles voltaram a louvar o nome de Yeshua, de Jeová. Jeová é o Senhor, e Yeshua é o Senhor. Eles se arrependeram. E quando houve o avivamento, amado, Deus se virou para ouvir o seu clamor, ouvir aquilo que o povo estava falando. É isso que você tem que entender. Quando se você se voltar a Deus e você buscar a presença do Senhor, aleluia, e se arrepender dos seus maus caminhos e dos seus pecados. Por isso que em 2 Crônica, capítulo 7, 2 Crônica, capítulo 7, versículo 14, olha assim que Salomão falou. Versículo 11: quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo o que pretendia realizar no templo do Senhor, no seu próprio palácio, e o Senhor apareceu de noite e disse: ouvi a sua oração, escolhi esse lugar para mim como um templo para o sacrifício. Se eu fechar o céu para que não chova, eu mandar os gafanhotos devorar o país sobre o meu povo, e vier a praga, se o meu povo se chamar pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, do céu eu virei e perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra, e de hoje em diante os meus olhos estarão abertos aos seus ouvidos, atento às suas orações feitas nesse lugar. O que Deus quer de mim e de você é que você se arrependa do teu pecado e você largue costume de homem, costume e tradição de família, e busca ao Senhor, se entrega ao Senhor, se derrama ao Senhor, e Deus vai fazer muito mais que o aleluia, muito mais Deus vai fazer na sua vida, muito mais, infinitamente mais que você possa imaginar, igreja, aleluia. Por isso
isso que Jesus veio. Jesus veio para quebrar o ferrolho. Jesus veio para quebrar o agrilhões. Jesus veio para nos resgatar da maldição do inferno. Ele te deu vida. Você é templo do Espírito Santo. Aleluia, amado. Em nome de Jesus, se levante. Entenda uma coisa, que Deus é princípio. Deus é a tua porta. Deus é a tua saída. Deus é teu refúgio e fortaleza presente. Deus não é um Deus ausente. O teu Deus é um Deus presente. É um Deus que está na tua frente. Ele está esperando você fazer igual Josias. Pega os teus deuses, jogue fora. Comece a meditar na palavra. Comece a viver a palavra. E Deus vai mudar a tua história. Ele vai mudar a tua história. Ele vai mudar a tua história. Efésios 2 diz assim: não se conformei com esse mundo, mas transformai-vos. Não se conforme com esse mundo. Você não está buscando como você buscava. Você não ora como você orava. Você não lê na palavra quando você lia. Você está morto. Você está desviado dentro da igreja. E depois você fala: por que está acontecendo isso sobre mim? Você está igual o Gideão. Se eu sou de Deus, por que esse mal vem sobre nós? Abacuque falou em Abacuque 2:4 que o justo viveria de fé, mas Deus ia guardar o justo. Foi isso que aconteceu. Daniel não morreu, Jeremias não morreu, porque era justo. Mas aqueles que estavam em pecado, você sabe quanto morreu? Morreu 1 milhão sem judeus. 1 milhão. Porque eles não queriam Deus. Quando Josias trouxe ao avivamento o seu filho Joacás ficou no reinado 3 meses. Levaram deportado. Depois veio Joaquim. Esse também arrancaram ele. Tudo idólatra. Depois veio Ezequias, que já é outro rei. Esse ficou 11 anos no poder, fazendo tudo errado. Deus enviou o profeta Jeremias, pregou. Jogaram o profeta na cisterna, porque quando você fala a verdade, você suscita inimigo. Quando você prega a palavra para alguém, ele se ofende, porque você está falando do pecado dele. Ele fica com raiva de você. Ele fica de mal de você. Ele começa a falar mal de você. Assim fala com Jeremias. Você sabe o que Deus falou? Jeremias, não ore mais por esse povo. Não interceda mais, que eu não vou ouvir. Eu vou executar. Porque Deus tolerou. Deus esperou, mas o povo não queria. É assim essa nação nossa. Estão reclamando da Dilma. Errou. Estão falando do Lula. Errou. Mas nós, uma nação que tem 50 milhões de evangélicos, vê a situação dos evangélicos. Deus quer o coração. Amado, quando você vai ler a história dos homens da fé, os heróis da fé, compre esse livro. Deus mudava uma cidade, Deus mudava uma nação inteira devido a um homem que entrava na brecha. Lembra de Lutero? Lutero era padre. John Ruiz, padre. Jerônimo Savonarola, padre. Homens que pregavam a palavra e não aceitavam a corrupção. Mataram John Ruiz, mataram Jerônimo, e Deus poupou Lutero. E nós aqui, Deus conta com você. Deus quer fazer uma reforma em Araçatuba. Deus quer fazer uma reforma nesse país, do norte, do sul, centro-oeste e do nordeste. Deus quer trazer um avivamento. Então não se conforme com esse evangelho que estão pregando aí. Esse evangelho de dança, de entretenimento. A vaca louca, é a vaca santa, é o carnaval, é o arraial, é o lençol, é a fronha, é a pulseira, é o tijolo.
É o demônio da fogueira. Mas ninguém quer se sujeitar à palavra. Ninguém quer obedecer à palavra. Josias se sujeitou. E Deus veio sobre aquela nação. Você só vai ver, sentir o verdadeiro avivamento quando você se sujeitar a Deus. E quando você deixar Deus quebrar esse orgulho seu, essa soberba que te sustenta. Você acha que avivamento é sair? E na liberdade eu pulo e eu danço? Você acha que isso é avivamento? Colocando discoteca dentro da igreja, isso é avivamento? Rapaz, esse lugar é santo. Aonde você está pisando é santo. Vai ler para você ver o que lugar é isso aqui. Aonde você está prestando culto, não para homens, mas para o Deus vivo. Você veio aqui prestar o culto para o Deus vivo. Para o Deus que fez o céu e a terra. Quando você sai da igreja, não vem da sua casa e vem aqui, não é para Efraim, não é para o pastor Rogue, não, é para o Senhor, é para Ele. Você sai de casa e traz um cordeiro para sacrificar aqui, aleluia, e para agradecer a Deus, porque Ele tem sido fiel na sua casa, Ele tem sido fiel na sua família, Ele tem cuidado dos teus, Ele tem colocado o pão na tua casa, Ele tem colocado o pão na sua mesa, Ele tem feito a parte dele nas nossas vidas. E nós ficamos querendo pegar atalho. Faz isso não. Honre a Deus. Eu vou repetir. Não deixe o mal bater na tua porta. Não espere o mal bater na tua porta. Não espere as coisas ficar terríveis para bater na porta, porque vem. E vem com força. Se põe em pé em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou falar uma coisa para você. As pessoas estão tão indiferentes com Jesus, Jaqueline. Tem hora que eu fico até com raiva. Outra hora não me doía não, agora eu estou me doendo por Deus. Porque você vai lá pregar para a pessoa ela zomba de Jesus. Ela pisa. Por isso que a Bíblia diz assim, não lançarem as pérolas aos porcos. Porque as pessoas elas estão indiferentes. Elas estão nem aí. Sabe aquela frase que eles falam lá fora? Acaba não, mudão. Eles amam o mundo. Com muita intensidade, Jaqueline. Quando nós estávamos lá, Jaqueline, a gente se lançava. Com toda intensidade. Estava assim, morrendo aqui, mas ficava lá. Dava sexta-feira, que sexta. Eu era toda semana, todo dia. Estava lá, e se arrebentando todinho. Aí quando nós viramos cristão, aí quer descansar. Vira crente aí, ó. Aí não quer saber de nada. Jesus. É agora que você tem que desgastar, tem que ficar igual eu tô assim, cansadinho. É o momento agora. Tem amigo seu indo para o inferno. Tem irmão seu indo para o inferno. Tem vizinho seu indo para o inferno. Se Jesus voltar para ele hoje, ele vai para o inferno. E nós estamos. Eu estou bem, né? Me vira. Estava todo mundo dormindo em São Paulo. Ó. E a chuva. Tchau. Tchau. Tudo num profundo sono. E a chuva. Pô. O que aconteceu? Acabou com a cidade.
Morreu quantos? 30? 20? Já era. É assim a vida do Filho do Homem. Vai vir, você sabe o que a Bíblia diz lá em Mateus 24, 44? Ele vai vir na hora que vocês não penseis. Está tudo tranquilo. Pum, caiu. Ah, que foi morrer de quê? Um infarto. O que foi? Pum, que morreu de quê? O carro bateu nele. Reforma. Precisamos de uma reforma na nossa vida. E parar de culpar o A, B. Não culpa a sua canseira, não. Venha. Volta a fazer o que você fazia antes. Com pressa. E você vai ver se você vai viver um grande avivamento. Amém?